Muito bem, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Saúdo a todos vocês com a paz e a graça desse Deus maravilhoso. Que a graça do Senhor repouse sobre todos vocês e sejam todos nós invadidos, preenchidos, completados pelo poder do Espírito Santo. Estamos juntos há 5 anos, né, Isana? Nessa mesma pegada, com o mesmo objetivo, pensando no mesmo propósito de sermos, de recebermos a promessa da chuva serôdia nesses últimos dias, para que o evangelho seja pregado e o nosso Jesus volte logo, porque ninguém mais aguenta esse mundo de pecado. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação, é sempre um prazer estar aqui com vocês juntos, buscando a promessa da chuva serôdia. Eu quero convidar minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, irmã Lúcia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia. Bom dia, Lúcia. Como está Luiz Eduardo? Tá bem? Aliás, você não está em Luiz Tá, Eduardo, não, né? estou sim, tá aqui Ah, tá um calor que só Jesus para ajudar nós. Mas tá bom. bom, tá ótimo. Tá ruim, mas tá bom, né? Como diz o baiano. Isso, tá ruim, mas tá bom. Espere em Deus que o Espírito Santo continue fortalecendo a sua fé, viu? Aleluia, eu recebo em nome de É Jesus. sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, irmão. Eu quero convidar você, Lúcia, a nos apresentar a Deus nesse momento, nos consagra a Deus em oração. Ora sim, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, toda a honra e glória é dado a ti, Senhor. Nosso coração está cheio de gratidão, Pai, porque tu nos concedeu a vida, porque tu, Senhor, nos despertou para estarmos aqui unidos para oferecer a Ti a nossa adoração. Então, Senhor, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, receba a nossa adoração diante do Seu trono de graça. Senhor, nos dá o poder, nos dá a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nos batiza, Senhor, para que possamos pregar o Evangelho do Reino. Guia-nos, Senhor, na vereda da tua justiça por amor do teu nome. Não que haja méritos em nós, mas em nome por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmã Lúcia. Deus é contigo, viu? Deus continue te abençoando. Vamos louvar esse Deus. Vamos louvar a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos louvar o Senhor. Você conhece essa música? Se conhece esse louvor, cante conosco. Vamos subir. Nós vamos subir em breve. Jesus está voltando e quando Ele voltar, subiremos todos juntos. Vamos louvar o Senhor nesse momento com alegria. Aqui. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui.
que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Que maravilha, né? Que linda canção. Não tem como não se emocionar, não tem como imaginar a volta de Jesus, queridos. Nós estamos muito perto deste grande dia e vamos subir em nome de Jesus, vamos subir, porque senão, amigo, não vale a pena, não. Nós temos que estar prontos para este dia, viu, irmãos? Precisamos estar prontos para este dia. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Deixa eu ver aqui. Quero convidar aqui meu irmão Ademir, lá do Espírito Santo. Irmão Ademir, muito bom dia. Abra seu áudio. Está me ouvindo? Pode abrir, irmão Ademir. Irmão Ademir sumiu. Sumiu. Quero convidar minha irmã Jéssica. Bom dia, irmã Jéssica. Mais uma vez, abra seu áudio, por gentileza. Irmã, pode abrir seu áudio, irmã? Pode abrir? Estou tentando abrir, consegui. Abriu. Bom dia, irmã Jéssica. Bom dia, irmão. Tá tudo bem? Sim, com graça de Deus. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Muito bem. Vamos convidar mais uma pessoa aqui para estar conosco. Quero convidar aqui para estar pronto. Irmão Ademir, pode abrir seu áudio. Ele fechou a câmera.
e acabou saindo de novo. Quero convidar aqui meu irmão Pedro, lá no Rio Grande do Norte. Irmão Pedro, pode abrir seu áudio, por gentileza. Consegue abrir, irmão Pedro? Está brigando aí com o celular? Isso. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão Mário. O senhor está bem? Bem, estou com uma pressão alta, um pouco alta hoje, Nossa, meu pai do céu. mas dá para participar. Ok, meu irmão, ok. Quero convidar minha irmã Elisama Maria, lá de Itaquera. Bom dia, irmã Mário. Bom dia a todos. Bom dia. Queridos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. A irmã Jéssica, interceda, clame ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, para que essa promessa se cumpra em nossos dias, não apenas aqui na madrugada com Deus, mas em toda a terra ela seja derramada. Todos que estiverem buscando, receba essa promessa, tá certo? Ore pelo batismo do Espírito Santo. Irmão Pedro, apresente ao nosso Deus os pedidos do varal que ali se encontram, são vários os pedidos. Na oportunidade, irmão Pedro, ore pelo nosso irmão João Damasceno, que precisa muito das nossas orações. Irmão João Eu tenho Damasceno. orado por ele, João Damasceno. Isso, Está nas minhas orações. nas nossas orações. Nas Elisama, nossas orações. apresente diante de Deus, Elisama, todos os filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Eu me refiro a filhos que os pais estão orando, viu? Filhos que estão afastados do caminho do Senhor. E eles sentem o desejo de voltar à casa do pai, tá certo? Netos Começando- também. Filho e neto. Tá bom. Vamos lá, Elisama, ore pelos netos também, tá bom? Apresente aí diante de Deus os netos, os filhos, para que esses filhos e netos voltem à casa do pai, tá certo? Ok. Certo. Começando pela irmã Jéssica, depois irmão Pedro, depois a irmã Elisama. Vamos lá. Podemos começar? Estamos aguardando, irmã. Amém. Querido Deus e maravilhoso Pai, bendito és tu, Senhor, Deus do universo que nos criou. Ó, querido Deus, nessa bendita hora estamos aqui reunidos na tua presença e gostaríamos, Senhor, de pedir primeiramente perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa falha, porque, Senhor, precisamos, Senhor, do teu perdão e da tua misericórdia. Senhor, nada de nós é bom, Senhor, nada. Mas com a tua misericórdia, o teu poder, o revestir do teu Santo Espírito, Senhor, podemos ser dignos de te glorificar. Ó Senhor, nessa bendita hora pedimos a ti, Senhor, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre nós. Por favor, Senhor, limpa o nosso coração, molda o nosso caráter, Senhor, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Por favor, Senhor, nos ajude a ter sabedoria e entendimento, Senhor, para fazer tudo aquilo que provém de Ti, para entender mais, Senhor, a Tua palavra, buscar mais, Senhor, ter mais sede, Senhor, conhecimento. Por favor, Senhor, nos ajude, nos dê força e coragem. O Senhor sabe que as batalhas são muito grandes, Senhor, para estar aqui nesse momento em oração. Só o Senhor sabe o que passa na vida de cada um. Só o Senhor sabe o que cada um carrega no coração, as lutas que viemos sofrendo. Mas só o teu poder, Senhor, pode nos ajudar a enfrentar essa batalha espiritual, porque sozinhos nós não conseguimos, Senhor, mas o teu poder pode, Senhor, vencer todas as batalhas, porque o Senhor já pagou o preço por nós. Por favor, Senhor, santifica, Senhor, o nosso eu. Derrama o teu Santo Espírito nesse momento, nesse lugar, Senhor. Nós convidamos a tua presença para estar nesse momento, Senhor. Em nossas vidas, Senhor. Nos ajude a ser dependentes de ti, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, Senhor. Intercedemos pelo teu santo nome. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, nosso soberano Pai Criador, aceita a nossa adoração, o nosso reconhecimento da tua soberania e grandeza. Somos falhos, pecadores, indignos, Pai, mas aqui estamos como teus filhos em Jesus Cristo.
Dá-nos o que precisamos para honrar o teu nome. Aceita-nos e usa-nos para o teu serviço. Ó Deus de amor, esta família que se reúne, que te busca. Tem muitos enfermos, Senhor. Família destroçada. Quantos pedidos no simbólico varal ali estão, Pai? Atende a cada pedido, a cada ansiedade, a cada súplica, segundo a tua misericórdia. Que a tua graça alcance a todas as nossas famílias, os enlutados, os enfermos, enfim, Pai, toma-nos em teus braços de amor. Ó Deus de amor, queremos cumprir a sagrada missão de amar, servir e salvar. Mas, Pai, somos carentes. Nos ajude a ter fé, a confiar na tua santa palavra, a viver uma vida segundo o teu querer. Tira de nós toda impureza, todo mal, e dá-nos o que precisamos para honrar o teu nome, para crescer na graça e ser uma bênção na tua santa causa. Amém. Começou este grupo da madrugada, mais uma vez nos colocamos em tuas mãos. Lembramos do nosso irmão João Damasceno, Senhor. Amém. Seu estado é grave. Colocamos no teu altar, Pai. Cura-o, tu és o nosso grande médico. Tu podes todas as coisas, Pai. Seja feita a tua vontade. Que o teu querer prevaleça e que a família e todos nós mantenhamos firme a nossa confiança, a nossa convicção no teu amor, na tua graça, no teu perdão e, acima de tudo, a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Abençoa esta reunião, este encontro, que seja mais um passo rumo a Canaã celestial, no crescimento para sermos uma bênção na tua santa causa, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Senhor, ainda continuando a tua sala de audiência, estamos aqui, Senhor, prontos, Senhor, a receber mais esse dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos concedeste. Mas eu estou aqui, Senhor, para entregar todos os nossos filhos, todas aquelas crianças, aqueles adultos, aqueles meninos, Senhor, que um dia fizeram parte, Senhor, da tua casa, que hoje se encontram, Senhor, longe, meu Pai, longe de ti, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Traga eles em nome de Jesus, Senhor, antes que a porta da graça, Senhor, venha se fechar. Também nossos netos também, Senhor, porque muitos netos estão também fora, Senhor. Meus, estão tudo fora, Senhor. Que eles, Senhor, retornem, meu Pai. Ainda há oportunidade, Senhor, tenho certeza, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos te pedindo, Senhor, estou te pedindo, Senhor. Não que eu mereça, Senhor, nada, Senhor, de ti, Senhor. Mas, em nome de Jesus, Senhor, que eles retornem, meu Pai. Retornem. É o que eu peço e te agradeço, em nome e por amor daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, minha irmã Elisama. Obrigado, meu irmão Pedro. Obrigado, minha irmã Jéssica. Deus continue abençoando e cuidando de cada um de vocês. Amém. E agora nós vamos ter a oportunidade de entrar em uma sala simultânea, onde você, junto com alguém, também terá a oportunidade de fazer a sua intercessão, apresentar o seu pedido de oração. Então, a partir de agora, teremos a sala simultânea, depois retornaremos para a sala principal. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta à sala principal. Alguns chegaram depois, não conseguiram acessar. É uma alegria tê-los aqui conosco. E nesse momento eu quero convidar para estar conosco, dividindo o pão da vida, meu querido irmão Marcelo Lopes, lá do Rio de Janeiro. Marcelo, muito bom dia, Marcelo. Não estamos ouvindo você. Seu microfone está liberado, mas não estamos te escutando. Tá. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo agora? É só afastar um pouquinho o rosto. Tá. E aí, agora sim. Estamos ouvindo muito bom, muito bem, Marcelo. É uma alegria, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco nessa madrugada. Você faz falta aqui, para você demora muito de aparecer. É verdade, eu também ando com saudade dos irmãos, né? Nossa. Eu fico feliz que esse grupo está perdurando durante muitos anos, né? 5 Louvado anos. seja o nome do Senhor pela firmeza Amém. E pela perseverança, né? É verdade. Marcelo, nós vamos ter o nosso encontro presencial, 5ª temporada, em Ilhéus, em janeiro, viu? Final de janeiro. Glória. Nosso Que 5º bênção. encontro presencial da Madrugada com Deus. Que Marcelo, bênção. agradeço por ter aceito o convite. A partir desse momento, a palavra está com você. Se apresente, porque algumas pessoas aqui não me conhecem. Quem é Marcelo, onde Sim. mora,
Fica à vontade que o Espírito Santo te use como sempre tem te usado, viu? Amém. Obrigado, irmãos. Bom dia a todos, boa madrugada, né? Meu nome é Marcelo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, bairro de Marechal Hermes. Estou nessa caminhada com os irmãos rumo a mansões celestiais e eu louvo o nome do Senhor, né? Porque Deus colocou esse grupo Madrugada com Deus na pandemia e isso foi uma bênção muito grande para o fortalecimento dos irmãos que estavam impedidos de ir à casa do Senhor, né? Eu atualmente estou na igreja de Marechal Hermes, eu sou um dos anciãos da igreja e eu louvo o nome do Senhor por ter me confiado a honra de poder ajudar as suas ovelhas, né? Vamos falar com Deus mais uma vez para nós abrirmos a sua palavra. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, te somos honrados, Pai querido, por poder estar na tua presença, por poder falar da tua palavra. Tua palavra é vida, pois ela nos dá esperança. A tua palavra, Pai querido, ela nos motiva, ela nos dá força. A tua palavra é vida, Senhor. Vida para os nossos ouvidos, porque ela nos conecta a ti, Senhor Deus, que é a fonte de toda a vida. Pai querido, eu te peço em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja reunida aqui neste grupo, Senhor. Porque se o Senhor não falar através de mim, será tudo em vão. Porque a tua palavra não irá produzir o fruto desejado. Então eu te peço, fale a cada um dos teus filhos que estão aqui reunidos e que a tua palavra nos incentive e nos anime em mais um dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar algo sobre o beabá da vida espiritual, né? Para mim, meus irmãos, a vida espiritual está baseada em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é ouvir Deus falar. Nós sabemos que Deus, quando houve a queda, né? Deus ele continua indo atrás do ser humano, assim como ele foi com Adão e Eva no Jardim do Éden, ele continua indo atrás de nós até hoje. E esse ouvir Deus falar é todos os meios que Deus usa para ir atrás de nós. Deus ele fala conosco através da sua palavra, através do louvor, através da natureza, através de um irmão, né? Ele tem N meios que ele usa para se comunicar conosco. E louvamos o nome do Senhor porque ele sempre dá o quê? O pontapé inicial, sempre vem por meio dele. O segundo pilar da vida espiritual é o quê? É o falar com Deus através da oração. Eu louvo o nome do Senhor porque esse grupo ele tem esse propósito de buscar a Deus cada vez mais em oração, e isso é fundamental para que a conexão ela seja plena, a conexão ela seja conectada. Quando nós ouvimos Deus falar e quando Deus fala através conosco, nós somos habilitados pelo poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Só que isso, na casa de Deus, não vem acontecendo. Por quê? Porque nessa conexão de ouvir e falar com Deus, essa conexão ela foi rompida. Eu costumo falar que o problema não é com Deus, porque Deus ele continua indo até nós, ele continua se revelando, né, e procurando um meio para nos atrair. O problema está em nós, através da forma como nós comunicamos com ele. E o que tem acontecido na igreja e por que isso tem ocasionado o enfraquecimento da igreja? A igreja ela tem enfraquecido porque o nosso meio de comunicar com Deus ele tem sido muitas vezes, eu não digo aqui conosco que estamos aqui reunidos, mas a igreja num todo. A igreja ela tem buscado a Deus de uma forma muito superficial. Eu falo de uma forma muito rasa, né? Tipo assim, as pessoas não estão se deleitando em estar na presença do nosso Deus em oração. E Deus, como ele é um cavalheiro, ele nos abençoa à medida como nós o buscamos, né? A palavra de Deus, ela diz algo interessante, né? Que nós buscaríamos a Deus e só o encontraríamos quando nós buscássemos de todo o coração. E se as pessoas não estão sentindo tanto prazer assim em estar na presença de Deus, então ele se revela muito pouco, né? Aí eu falo, irmãos, por essa conexão ela está rompida, as pessoas estão tendo pouco o que testemunhar. Porque Deus ele não precisa de advogados, eu sempre falo isso, Deus ele precisa o quê? De testemunhas. Testemunhar o que ele fez na sua vida, o que ele fez na minha vida. E tem pessoas que estão passando vários anos na presença de Deus, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e não estão tendo o que contar, não estão tendo o que testemunhar. E isso é algo muito triste, porque se a conexão ela não está
ela não está plena, começa a ter problema. Eu me lembro aqui que quando nós fomos divididos em salas, a irmã lá falou da conexão dela que não estava muito boa. Então a voz dela estava saindo meio picotada e de repente a conexão dela ficou boa. E aí nós passamos a ouvir a voz dela nítida, perfeita. É isso que acontece conosco na nossa vida espiritual. Agora, uma coisa interessante, irmãos, quando Deus ele dá uma descrição da sua igreja, a igreja de Laodiceia, ele diz de uma forma muito triste, porque ele diz que é uma igreja que está morna, é uma igreja que, nas minhas palavras, é uma igreja que está indiferente. Por que indiferente, irmãos? É uma igreja que, por essa conexão ela ter sido cortada, é uma igreja que não busca Deus da forma como deveria. E o estado que Deus diz à sua igreja é uma descrição muito triste, porque ela fala que ela é uma igreja rica e abastada, que não sente falta de nada. Realmente, hoje, quando nós olhamos para a nossa igreja, né, a gente tem um espírito de profecia que nós nos orgulhamos, porque o conhecimento teológico que nós temos, poxa, é maravilhoso, né? Quando nós olhamos a nossa instituição, né, as associações, as divisões, nós vemos, né, grandes coisas que nós temos, universidades, escolas, e isso tem sido motivo de orgulho para as nossas igrejas. Mas e a parte espiritual, que é a parte mais importante? Como é que Deus olha para a sua igreja dos últimos dias? Nós sabemos que dentro da igreja tem uma outra igreja, né? Tem o seu remanescente. Esse remanescente ele está firme. Mas Deus ele deseja que o todo, ele deseja que no mínimo 50% da igreja esteja em condição para ele realizar uma obra maravilhosa, que é o derramamento do seu espírito. Mas até que isso aconteça, ele continua trabalhando e levantando vários meios para colocar o seu povo para ter condição, né? Condição de quê? De religar essa conexão. Temos a Sala 57, temos o Madrugada com Deus, e se nós formos ver aí na internet, nós temos uma série de meios que Deus usa para que a conexão com os seus filhos seja uma conexão plena. Porque o batismo do Espírito Santo, para mim, foi o prêmio da vitória de Jesus Cristo. É algo é um prêmio tão maravilhoso que Deus não dará de qualquer forma aos seus filhos. É necessário uma busca. Quando nós lemos lá o que é a palavra de Deus, os meios que Deus diz para que o Espírito Santo seja derramado, diz que nós devemos procurar, que nós devemos bater, que nós devemos buscar, porque é um presente muito precioso para ser dado de qualquer maneira. E isso irá acontecer em nossos dias, irmãos. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Agora, aos meus olhos, a falha nessa comunicação com Deus, ela está por meio da oração. E eu venho batendo muito forte nessa tecla. Porque, irmãos, da onde virá o poder para colocar o que nós aprendemos na palavra de Deus em prática? Porque a palavra de Deus ela fala que aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Da onde virá o poder para você colocar o que você sabe em prática na sua vida, no dia a dia? E Jesus Cristo ele dá uma descrição maravilhosa na sua palavra em Mateus capítulo 21, versículo 13. É um texto muito conhecido, se os irmãos quiserem pegar a palavra de Deus e ler, é algo que vai falar muito aos nossos corações. Mateus capítulo 21, versículo 13. Jesus Cristo aqui, ele estava fazendo uma limpeza espiritual no templo de Deus, né? E nessa limpeza espiritual, Jesus Cristo, ele estava ali fazendo uma limpeza dos cambistas, derrubando as mesas. Jesus Cristo ali, ele estava muito entristecido com tudo que estava acontecendo. E ele deu uma descrição maravilhosa, ele falou assim, ó, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração de todos os povos. Irmãos, essas palavras de Jesus Cristo, ele foi ao ponto, porque a oração é que nos liga ao Pai, a oração é o que faz a diferença, a oração é que é por meio dela que vem o poder para colocar em prática aquilo que nós temos. Agora, irmãos, eu queria falar sobre dois tipos de oração, a oração individual, né, que nós fazemos na nossa casa, e a oração coletiva na igreja. A oração individual que nós fazemos em nosso lar, ela tem o poder de tirar tudo que o inimigo coloca de ruim em nosso meio. Brigas, divisões, dissensões, inimizades, fofoca, tudo isso. Quando nós oramos em nossa casa,
Nós trazemos o quê? A paz de Deus e tudo que ele traz de bom para dentro da nossa casa. E isso é algo importante. Agora, uma outra coisa que Deus deseja e que todas essas coisas que eu falei aqui, brigas, divisões, dissensões, inimizades e fofocas, sejam retiradas também do meio da igreja. A igreja da qual eu pertenço, em Marechal Hermes, nós estamos com problemas de alguns problemas sérios que precisam ser resolvidos, mas toda a liderança, toda a igreja para orar. É uma luta tão grande, irmãos, que vocês não têm noção do quanto é difícil colocar toda a igreja para orar. Porque o inimigo sabe que se a igreja orar, ele perde o seu poder sobre ela. Quando a igreja ora como um todo, tudo que é de ruim que o inimigo coloca em nosso meio sai, e tudo que é de Deus entra. E o que entra de Deus? Amor. Nós estamos precisando de empatia, nós precisamos de amabilidade, nós precisamos de paz, nós precisamos de unidade, nós precisamos de ter paciência uns com os outros, nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos, irmãos, tudo aquilo que o Espírito Santo ele produz em nosso meio. Uma coisa que eu costumo falar, irmãos, é o que é nosso? O que é nosso é as obras da carne. Tudo isso pertence a nós, você não precisa se esforçar para que as obras da carne ela tome a frente. Né? Eu leio aqui o que diz as obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, né? Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essa. E a palavra de Deus, ela diz algo maravilhoso, irmãos, porque ele diz que os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Aqueles que irão adentrar o reino dos céus, eles precisam do quê? Do fruto do Espírito. Aí eu falo para vocês, irmãos, o fruto é de quem? O fruto é do Espírito. E se o fruto é do Espírito, nós precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida para que aconteça o quê? Esse milagre. Porque ó, o Espírito Santo, quando ele vem, ele traz o amor, o gozo, né? A alegria, ele traz a paz que excede o entendimento, ele traz a longanimidade. A pessoa é paciente, a pessoa ela não é mais impulsiva. Ela traz a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E Deus ele fala que contra essas coisas não há lei. Só que tem uma coisa que é nosso, as obras da carne. E tem o fruto que é do Espírito. Agora, irmãos, como é que é possível nós termos o fruto do Espírito? A fórmula de Deus nunca muda, a fórmula de Deus é sempre a mesma. Eu lembro esse livro aqui, ó, Revivamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja, que os irmãos já devem estar familiarizados com Deus, com ele. Diz assim, ó, logo no capítulo número 1, os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração e, como resultado dessa luta, o Espírito Santo era derramado em seu meio. Então, essa igreja avançou por meio dos pioneiros, estamos em mais de 200 países hoje, porque os líderes dessa igreja, os que começaram esse trabalho, eles eram pessoas de oração. Eles eram pessoas que lutavam com Deus em oração, irmão. Eles passavam noites inteiras estudando e orando a palavra de Deus. E por esse motivo, Deus abençoava o seu Santo Espírito e essa igreja, ela rompeu as portas e ela foi para todos os cantos aonde Deus permitiu. E essa igreja, ela avançou, essa igreja, ela rompeu barreiras. As pessoas tinham amor pela causa de Deus, vendiam tudo, investiam todos os seus bens e Deus se expandia. E louvado seja o nome do Senhor. E todos os movimentos, irmãos, de oração coletiva da igreja, Atos mesmo retrata que quando a igreja estava unida, o Espírito Santo foi derramado entre eles. Então, aonde está o enfraquecimento da igreja? Na oração coletiva. Porque quando nós lutamos com Deus através da oração coletiva, o que acontece, irmãos? Deus ele traz uma unidade poderosa, porque o seu Santo Espírito ele deseja que todos estejam numa mesma sintonia, assim como Jesus Cristo falou que ele é o Pai. Né? Embora sejam pessoas distintas, eles o quê? Eles estão numa mesma sintonia.
Assim, Deus deseja também que nós venhamos a estar numa mesma sintonia. Agora, como isso se dará? Através da oração coletiva da igreja. Mas aí começa o problema, porque o inimigo não deseja que isso aconteça. Porque, irmãos, o inimigo sabe que se a igreja orar junto, 90% dos problemas da igreja irão terminar. Então ele dificulta ao máximo para que isso não aconteça. Porque, irmãos, não existe nada de novo espalhado ao redor do mundo. Tudo já aconteceu. E o inimigo ele já viu através de outros exemplos que quando a igreja ela caminha naquela direção ali, ele já sabe o que vai acontecer porque já tem experiências anteriores. Quando a igreja dá passos em relação a orar junto, a clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo, ele já sabe onde aquilo ali vai dar. Então ele pega ali no início e ele atrapalha ao máximo para que as irmãs não se unam em oração. Irmãos, Deus ele tem feito coisas maravilhosas. Infelizmente o tempo é pouco, eu tenho muitas coisas a compartilhar. Quem sabe eu receba mais uma oportunidade do irmão Mário para compartilhar um pouco das experiências do que Deus tem feito aqui na igreja de Marechal. Mas eu vou dizer uma coisa, muitos aqui devem conhecer o pastor Pavel Goya. Ele é romeno, atualmente, se eu não me engano, ele está nos Estados Unidos, ele é um homem de oração. E eu comecei a assistir os 6 sermões, irmãos, e como esses sermões eles falaram ao meu coração. E os sermões dele, irmãos, vinham acompanhados, sabe de quê? De testemunhos. E ele testemunhava cada coisa maravilhosa, cada coisa grandiosa que Deus fazia. E eu falei assim, Senhor, o Senhor mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor faz essas coisas maravilhosas lá com ele, por que o Senhor não é capaz de fazer isso também aqui em nosso meio? Mas aí, irmãos, ele é um homem de oração, que gasta tempo na oração, que vive para a oração, e aí Deus ele se revela, porque Deus ele se revela à medida com que nós o buscamos, à medida com que nós o procuremos. Tanto é que, mais uma vez, eu digo que ele diz que vocês só iriam achar quando vocês o buscassem de todo o seu coração. Você vê, vocês estão aqui reunidos há quantos anos? Às 4 horas da manhã. Quantos estão dormindo, mas vocês estão aqui querendo algo mais. Vocês estão querendo ter uma comunhão mais íntima e profunda com Deus, e isso não passa desapercebido diante do nosso Criador. Então, irmãos, o que Deus havia colocado no meu coração? Que nós deveríamos buscar muito mais a Deus em oração, e eu comecei esse trabalho, irmãos, há 11 anos, só que sempre que eu começava, o inimigo ele colocava empecilhos e parece que as pessoas não conseguiam entender o óbvio. E eu falava e as pessoas não. A igreja é tipo assim, é como se tivesse uma repulsa em relação à oração. Só que nesse ano foi diferente. Com essas mensagens do pastor Pavel, eu comecei a bater mais forte nessa tecla de orarmos juntos como igreja. Porque ele mostrou centenas de testemunhos, irmãos, que quando a igreja ora, os milagres acontecem. Que quando a igreja ora, há uma sintonia. Que quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado como foi no passado. E aí, irmãos, eu comecei uma luta para colocar a igreja para orar. E foi uma dificuldade muito grande. Assumi o culto do poder, depois levantamos outros movimentos de oração, e quando nós começamos, irmãos, o inimigo começou a bater com muito mais intensidade. E começamos a ver coisas sobrenaturais acontecendo, e o inimigo se manifestando de uma forma assim, terrível, porque ele estava com fúria, porque ele não queria que nós estivéssemos juntos orando. E se eu fosse relatar aqui quantas coisas sobrenaturais aconteceu, coisas sobrenaturais, irmãos, de uma irmã estar na porta da igreja e o inimigo puxar ela para trás, de coisas que aconteceu, e você vê assim, você fala, poxa, aquilo ali foi obra do inimigo. Tem um mês atrás, mais ou menos, o filho do primeiro ancião da igreja, ele viu o pai dele entrando na igreja. Só que não era o pai dele, era um demônio. Ele se transfigurou no pai dele. E quando ele estava lá no fundo da igreja, chamando pelo pai dele, o Espírito Santo falou que não era o pai dele. E a perna dele tremeu de cima a baixo, ele sentiu aquele frio na barriga e ele saiu correndo de lá. O inimigo queria ter um contato com ele para seduzi-lo. Isso foi algo terrível, irmãos. E antes dele sair de casa,
A mãe dele estava no banheiro e ele falou: mãe, eu tô saindo para pegar um dinheiro no banco. E o Espírito Santo falou para sua mãe: ore pelo seu filho, ore por ele. E deu aquela impressão muito forte de que ela deveria orar pelo seu filho. E por esse motivo, por causa dessa oração, o inimigo não teve contato com ele lá dentro da igreja. Ele saiu correndo da igreja, porque ele tem a chave, que o pai dele, vira e mexe, ele tem serviços para fazer lá. E ele saiu correndo, conseguiu fechar o portão, e ele contou para a esposa dele que ele estava na frente ali da igreja, fazendo um lanche, numa barraca que tinha ali à frente. E quando ele chegou em casa, ele desesperado, ele falou: pai, o senhor estava na igreja, o senhor estava na igreja. E o pai dele falou: não, eu estou aqui, eu não saí de casa. E aí realmente confirmou que foi uma ação sobrenatural do inimigo. E várias coisas, irmãos, vêm acontecendo desde o momento em que nós verdadeiramente passamos a buscar a Deus mais em oração. E tinha um grupo de pessoas, e eu também me encaixo nessa, que estavam sofrendo vários ataques do inimigo. Para vocês terem uma ideia, às 3 horas da manhã, Deus sempre estava me chamando para orar. E numa dessas noites, eu vim aqui para a sala, porque minha esposa dorme no quarto, eu vim aqui para a sala, o local onde eu estou, e começando a orar a Deus. E nessa oração, a minha filha do outro quarto começou a gritar, acordar gritando, chorando. E eu achei aquilo ali até normal, né? E eu falei: poxa, eu peguei ela, né, levei ela lá, ela acabou dormindo na nossa cama, e eu continuei orando. E aí no outro dia, irmãos, de novo, por volta de 3 horas da manhã, Deus estava me chamando, e a minha filha de novo, não passou 5 minutos de oração, minha filha acordou gritando de novo e chorando. Aí eu falei: é um maligno que está ali de novo infernizando a minha família. E no outro dia, irmãos, à mesma hora, quando eu fui orar, só que nessa noite anterior, eu pus as mãos sobre a minha filha e comecei a orar para Deus repreender o mal que estava atormentando o sono da minha filha. Nessa noite ela dormiu, irmãos, tranquilamente, ela foi direto. Só que nessa mesma noite eu comecei a escutar um monte de barulho de coisas caindo em cima da laje. Eu falei: o inimigo, ele está aí de novo, aprontando. E coisas semelhantes a essa, irmãos, várias aconteceram. Teve um outro... Aos domingos eu costumo trabalhar até por volta de meia-noite, porque eu tive que deixar a minha profissão por causa do sábado, né? E eu passei a trabalhar de aplicativo, né, para ter um tempo disponível, porque eu quero dedicar muito do meu tempo a Deus. E eu cheguei por volta da meia-noite, eu estava ouvindo uma série do canal da Adriana Maia, falando sobre possessões demoníacas, né? Tem um pastor lá, pastor não, é um irmão que tá falando sobre a atuação dos demônios, né? E que é muito importante nós sabermos. E quando eu comecei, irmãos, a ouvir aquilo ali, eu estava sozinho dentro de casa, que a minha esposa, ela tinha ido passar uns dias com a sua mãe. Quando eu comecei a colocar aqui no celular para ouvir as palestras dele, como o inimigo atua, isso é algo muito importante. A luz em cima da mesa começou a ficar piscando direto. Eu falei: pode acontecer, né? Eu sou eletricista, mas isso daí pode acontecer. E aí, de repente, irmãos, o azeite que estava na minha frente, o azeite vai e tomba para o lado. Irmãos, dá aquele frio na barriga que pega desde lá da ponta do pé e sobe, vai até a cabeça, e você fica todo arrepiado, porque você sabe que o inimigo, ele tá ali do teu lado. E eu sozinho dentro de casa, meia-noite e pouca. E aí, irmãos, eu lembrei de uma coisa, que Deus está no controle, que se ele só poderia tocar na minha vida com a permissão de Deus. E eu tomei posse dessa promessa. E eu te falo, irmãos, foi a noite que eu dormi mais tranquila. Eu tive um sono que eu fui direto, e eu louvo o nome do Senhor. Eu queria, irmãos, tem tantas coisas a contar. Quando a igreja busca Deus com mais intensidade, como o inimigo se levanta, porque a palavra de Deus diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. E nós estamos vendo, irmãos, como o inimigo, ele tem atacado desde o momento em que nós buscamos a Deus com mais intensidade. Eu e outro ancião aqui, por nós estamos orando todos os dias, irmãos. Com exceção de domingo, todos os dias nós nos reunimos para orar. E ficamos lá na faixa de quase 1 hora orando. A gente bota lá o relógio para despertar, tocar 20 minutos para cada um orando, só que a gente sempre passa da oração. Ficar na presença de Deus está sendo algo tão bom que a gente passa do horário tranquilamente, a gente ora pelas necessidades da igreja.
E uma coisa importante, irmãos, testemunhando do que o poder da oração ela faz, nós passamos a estar numa sintonia tão grande, irmãos. Estamos numa sintonia tão grande que tudo que ele pensa, Deus já colocou na minha cabeça, e tudo que eu penso, ele já colocou na cabeça dele. E nós, irmãos, aqui estávamos vendo tantos ataques do inimigo, e Deus, ele vinha falando, a cada momento que nós estávamos orando junto, ele vinha falando coisas que nós deveríamos fazer. E, irmãos, passamos a ver o sobrenatural de uma forma como nós nunca víamos antes, porque Deus, ele se revela à medida com que você o busca. Deus se revela à medida com que você o busca. Se você o busca pouco, ele vai se revelar pouco, mas se você o busca muito em oração, ele vai se revelar cada vez mais. E isso foi acontecendo, e o inimigo foi cada vez mais aprontando, e aí qual a resposta que nós iríamos dar? Vamos fazer vigílias, vamos nos reunir todos os dias para orar, vamos fazer uma reforma espiritual na igreja. E começamos, irmãos. E tem aproximadamente 2 semanas nós tivemos a nossa primeira vigília depois de muitos anos na igreja. E foi uma bênção. E não é vigília, não, é vigília mesmo, de 10 às 6 da manhã. E foi algo maravilhoso. E Deus colocou em nosso coração o desejo de a cada 3 meses nós termos uma vigília, para a honra e para a glória de Deus, para fortalecimento dos irmãos. Só que o inimigo, ele não brinca, irmãos. O inimigo, ele aprontou e aprontou muito. É uma pena que o tempo já estourou. Tem tantas coisas a compartilhar, mas tudo tem o seu momento. Mas eu digo para vocês, irmãos, o momento é hoje. Só para terminar, irmãos, eu vou contar algo que aconteceu comigo há muito tempo. Nós estamos nessa empreitada de uma oração mais intensa, tem por volta de 4 meses. Ali, quase todos os dias orando, com exceção de domingo. Domingo a gente está na igreja para o desbravador e está na igreja também para o culto, que é de manhã. Mas, tipo assim, a gente reunir com o propósito de orar, nós não estamos tendo. Nós colocamos um outro culto às terça-feira, culto de libertação das famílias, porque aqui todas as famílias estão sendo atacadas, então a igreja também está aberta às terça-feira de manhã, de 8h30 a 9h30, até 10 horas, com o propósito de orar pela libertação das famílias. E para testemunhar, irmãos, quando eu comecei a orar a Deus com mais intensidade, Deus, ele fez um milagre maravilhoso, irmãos. Eu estava há 7 anos, irmãos, sem ter contato com a minha filha, do primeiro casamento. A minha ex-esposa, ela começou a trabalhar e ela virou a cabeça e ela queria, porque queria se separar, porque ela queria experimentar o mundo, e nós nos separamos. E aí houve um problema do qual eu nem fiz parte. Eu nem estava em casa, eu estava trabalhando de aplicativo, e houve um desentendimento aqui em casa com a minha filha, que estava passando um período aqui em casa com a minha sogra. E a história é grande, não dá tempo de contar. Eu sei que a minha filha ficou chateada comigo, não queria mais conversa comigo, porque ela achou que eu deveria ficar ao lado dela. Só que eu queria fazer como a gente resolve os problemas da igreja, eu queria resolver esse problema. Eu queria primeiro conversar com a minha filha, depois eu queria conversar com a minha esposa e depois colocar as duas juntas, para apaziguar. Só que não deu tempo. A minha ex-mulher, ela veio do Jardim Botânico e levou a minha filha. Então, ela ficou com raiva, porque ela achou que eu deveria ter ficado ao lado dela. Só que não deu tempo nem de eu conversar com ela. Resumo, irmãos, por causa desse incidente, eu fiquei 7 anos sem falar com a minha filha. E durante muito tempo eu queria conversar com ela e ela não me dava brechas, ela estava com o coração endurecido. Irmãos, quando eu comecei a buscar a Deus com mais intensidade, essa maldição foi quebrada. E o relacionamento com a minha filha, ela foi restituído de uma forma que, se eu fosse contar aqui, vocês iam falar, isso é impossível. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. A palavra de Deus, irmãos, ela diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como você agrada a Ele? Quando você o busca, quando você tem fome e sede de almas para o seu reino, quando você se entrega, quando você permite Deus ele agir na sua vida. Né? Tantas coisas a falar, mas outras oportunidades virão em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês: busquem a Deus em oração como vocês nunca buscaram antes, e vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer. E eu e aqui, e o outro ancião que está comigo diariamente orando, irmãos, nós queremos coisas ousadas, porque o nosso Deus é um Deus grandioso. E nós falamos, nós queremos 200 pessoas aqui na igreja. Uma igreja que tem 63 pessoas, nós queremos 200 pessoas aqui até o final do ano que vem.
Vocês acham que isso é muito ou é pouco? Para mim é muito pouco, irmãos. E sabe o que tem acontecido? Várias famílias de várias igrejas espalhadas ao redor aqui da igreja de Miami estão vindo para cá. Várias pessoas que estão sendo machucadas em suas igrejas estão sentindo o desejo de vir congregar aqui em Marechal Hermes. Eu falo, Senhor, se esse é o teu desejo, se essas pessoas estão vindo para cá, porque nas igrejas delas está faltando amor, está faltando amabilidade, está faltando empatia, então que elas sejam muito bem-vindas aqui. Vários líderes, irmãos, estão vindo, porque o que nós estamos pedindo é querendo ver a glória de Deus aqui em nosso meio. O que nós estamos pedindo é que Deus revele algo assim tão grandioso, irmãos, que abale a cidade do Rio de Janeiro, que abale o Estado, que é algo que venha realmente impactar todo o país, todo o mundo. Porque o nosso Deus é grandioso e os nossos sonhos têm que ser grandiosos. Peçam a Deus que isso chegue em todos os lugares e vocês verão, irmãos. Então, as pessoas estão vindo e eu falo assim, Senhor, que coisa maravilhosa. É uma família daqui, outra família dali. Essa Jéssica mesmo que esteve aqui no momento da oração, é mais uma família que foi hostilizada lá onde eles estavam, líderes natos, cheios de potencial, cheios de amor pela causa de Deus, mas o inimigo coloca essas brigas e dissensões em nosso meio. Por isso que eu falei, irmãos, o que é nosso? O que é nosso é as obras da carne. Para que o Espírito Santo seja manifesto em nós, o fruto é de quem? O fruto é do Espírito. Então nós precisamos do Espírito para que essas maravilhas aconteçam em nosso meio. Mas até que isso aconteça, o inimigo vem trabalhando. Então, irmãos, esse é o caminho do sucesso. Orar a Deus, orar em casa é importante, é muito, irmãos, a sua devoção pessoal com Deus, mas orar como igreja é mais importante ainda, porque é isso que Deus está esperando para que o seu Santo Espírito seja derramado em nosso meio. Só que se vocês forem nesse caminho, vocês vão ver o quanto é difícil colocar a igreja para orar. Mas se vocês conseguirem esse feito, irmão, vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer, porque nós já estamos vendo aqui. Eu tenho que terminar, infelizmente. Que Deus abençoe vocês. Em uma outra oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que eu compartilhe o restante dos testemunhos que Deus tem feito aqui em nosso meio e que Deus os abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus. Esse meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Encontro calma
Amém. Louvado seja Deus. Marcelo, meu querido, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Hoje é a primeira parte. Você vai ter que continuar, você vai completar essa experiência que são marcantes, impressionante, é impressionante. E desde já, eu quero já informar para você que sexta-feira, dia 28, a última sexta-feira, eu já abri aqui o espaço, tá bom? Você vai, se você puder retornar aqui, amigo, você completar essa história. Será um prazer poder ouvir a continuação e como chegou até o que aconteceu depois de tudo isso. Foi muito bom ouvi-lo, louvado seja Deus. Espero em Deus, Marcelo, que o Espírito Santo continue te usando, te capacitando, seja aí esse líder que Deus deseja, cada dia mais se aperfeiçoando no poder do Espírito Santo. E aqui nós encerramos a jornada dessa madrugada, agradecendo de forma muito carinhosa a você, Marcelo, por aceitar o convite. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus poderoso agirá em favor de cada um de nós. Marcelo, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Amém. Irmãos, o que eu venho pedindo a Deus na minha oração é que a gente persevere nesse propósito. Que o inimigo faz de tudo para a gente desistir, mas esse é o caminho da vitória em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu louvo o nome do Senhor porque as lutas são muitas, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos falar com Deus. Pai querido, eu louvo o teu santo nome por compartilhar as tuas maravilhosas obras em nosso meio, Senhor. Eu e o meu servo, o teu servo Alex, nós vemos te pedindo, Pai querido, que nós queremos ter o que contar a teu respeito. Queremos ver, Pai querido, as tuas obras grandes e maravilhosas que o Senhor operou no passado, operando também no presente. Não só na minha vida, mas também na vida dos meus irmãos. Nos ajude, Pai querido, para que possamos ser verdadeiramente homens e mulheres de oração. Que para tudo possamos consultar a tua presença em busca de orientação por meio do teu Santo Espírito. Abençoe esse grupo, os mantenha forte e unido, Pai querido, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu pedido e a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Um ótimo dia para todos vocês, que a graça e a paz desse Deus repousem sobre todos. Nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado. Deus te abençoe.